Em meio à trajetória de alta da taxa Selic, a economia brasileira continua crescendo. Repórter Rodrigo Viga. Segundo o IBGE, no terceiro trimestre desse ano de 2024, o Produto Interno Bruto avançou 0,9% em relação ao segundo trimestre. Um resultado ligeiramente, sutilmente melhor do que o mercado estava esperando. Algo como 0,7%, 0,8%. Mas essa taxa de 0,9% mostra uma pequena desaceleração da atividade econômica em relação aos trimestres anteriores desse ano de 2024. No segundo e no primeiro trimestres, o Produto Interno Bruto cresceu acima de 1%. Destaque para o consumo das famílias, consumo do governo e serviços. Segundo o IBGE, o mercado de trabalho com mais ocupação, menor taxa de desemprego, mais renda e massa salarial tem sido uma das alavancas da atividade econômica nesse ano de 2024. O setor de serviços, o mais pesado da economia brasileira, o equivalente a cerca de 70%, agora no terceiro trimestre cresceu 0,9%. Também cresceram indústria 0,6% e a formação bruta de capital fixo, equivalente ao investimento, mais 2,1%. Mesmo com a taxa de câmbio bem pressionada, dólar operando perto ou acima dos R$6. A única frustração agora no terceiro trimestre veio do setor agropecuário, queda de 0,9%. O Volney Henrique, CEO do Multiplique, avalia aqui na Jovem Pan o bom momento vivido pela economia brasileira. O crescimento de 0,9% no PIB do terceiro trimestre, ainda que mais fraco que o dado anterior, reflete a resiliência dos setores de serviço e indústria, apesar da retração na agropecuária e da alta das importações. Apesar desse crescimento, de o PIB estar indo bem, o cenário econômico exige cautela. Para Rodrigo Romero, economista da Levante Asset, os dados agora do terceiro trimestre mostram que o Brasil está crescendo acima do seu PIB potencial. Isso traz uma preocupação. O aquecimento da economia brasileira pode gerar um contracionismo ainda maior da política monetária conduzida pelo Banco Central. Então a gente vê um Banco Central cada vez mais duro, intensificando o aperto monetário daqui para frente, tendo em vista que uma atividade que cresce acima do seu PIB potencial naturalmente contrata riscos maiores de pressão inflacionária à frente. Apesar do novo crescimento da atividade econômica brasileira no terceiro trimestre desse ano, alguns setores importantes e relevantes para o PIB não tiveram um bom desempenho nesse período do ano. Foram os casos da extrativa mineral, menor produção de petróleo, agropecuária, problemas em lavouras de milho e laranja e a construção civil, que está sendo bem impactada pela alta da taxa básica de juros. Do Rio, Rodrigo Viga. O crescimento do PIB brasileiro se dá em meio ao debate sobre o pacote de corte de gastos do governo. No mercado financeiro, o dólar comercial interrompeu a sequência de alta. A queda foi de 0,21%, cotação de R$ 6,05. A nossa entrevistada agora, aqui no Jornal Jovem Pan, é integrante do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, Carla Bene. Mais uma vez, Carla, muito obrigado pela sua gentileza, por estar aqui conosco. Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Bom, afinal, a questão é a seguinte: como que nós podemos olhar o momento da economia brasileira? Porque há muita crítica em relação ao pacote de corte de gastos, expectativa de alta de juros, já na semana que vem tem uma nova reunião do Copom, ou seja, há uma visão muito pessimista, mas vem esse resultado do PIB e surpreende muitos analistas econômicos. A gente tem que olhar o copo meio cheio, meio vazio, qual que é a avaliação?
Olha, nós temos aqui duas óticas, basicamente, Tiago. Nós temos macroeconomicamente os dados que foram amplamente agora divulgados na própria reportagem, né? Um ponto super importante que eu tenho que salientar é a questão do investimento. Então, quando você aumenta o investimento no país, o investimento de hoje é o emprego de amanhã. Então, nós estamos não só com um resultado positivo do PIB, que vai fazer com que a gente feche mais um ano a 3%, o menor dado estatístico da desocupação, o que é algo importantíssimo, porque a economia ela precisa ser boa para todo mundo. A gente precisa fazer com que as pessoas entrem na economia e entrem no fluxo de renda da economia. Então, sob essa ótica, a gente está indo muito melhor. E aí eu vou entrar o segundo ponto, Tiago, que é a tal da análise do mercado financeiro. O mercado financeiro, ano passado, errou demais e esse ano ele também continua errando nas suas expectativas. O mercado financeiro tem uma visão muito mais pessimista e aí depois, no final das contas, aí de qualquer maneira ele vem, olha, então tá bom, então agora eu vou corrigindo. Aí toda segunda-feira que você pega o boletim Focus, você vai vendo essa movimentação, Tiago. E, cara, o próprio governo diz o seguinte, né? O presidente Lula, inclusive, fala em mais emprego e renda nas mãos dos brasileiros. A parte da renda é verdadeira ou esse emprego que é criado não acompanha tanto a renda? A renda poderia ser melhor? Quando você pega os dados do IBGE, todos os patamares de emprego, com carteira, sem carteira, autônomos, empregados domésticos, todos estão com patamar elevado, inclusive o percentual das pessoas que entram num processo de que acham que não vão mais encontrar emprego e deixam de procurar, que são os desalentados, ele também diminuiu. Então, isso é genérico para todos os tipos de emprego, para ficar mais fácil, e a massa salarial, ela teve uma melhora porque nós voltamos, desde o ano passado, a corrigir o salário mínimo com a elevação do PIB. Então, você sim, de verdade, está dando aumento real de renda para a população. E só para a gente fechar, Carla, em relação ao dólar, né? O dólar vem batendo recordes, hoje fechou um pouco mais baixo do que ontem, mas ainda é um nível alto que pode pressionar a inflação. Existe algum tipo de projeção? Porque eu sei que os economistas não gostam muito de fazer projeção sobre o dólar, porque é uma gangorra, não dá para saber efetivamente o que vai acontecer. Mas é possível que o dólar volte para um patamar um pouco mais, entre aspas, aceitável, ou ainda há espaço para continuar crescendo? Quando a gente pensa no câmbio, nós temos 3 pontos para analisar: as questões internas, as questões externas e a especulação, Tiago, que é aquela que não entra em métrica nenhuma, que é o hospício em cima do câmbio. Então, nós, quando somamos essas 3, a gente pensa o seguinte: olha, eu acho que o câmbio já foi muito mais para o processo de especulação do que deveria. Você não tem estrutura técnica nem para poder dizer que é problema fiscal ou problema do governo Trump, o que for, já passou do limite. Então, você está com o terceiro item, que é da especulação, ainda muito forte. Eu espero que isso daí se acirre. E por que os economistas, de uma forma geral, Tiago, não gostam de fazer previsões? Porque o Banco Central tem 350 bilhões de dólares em reserva e ele pode fazer a intervenção no mercado de câmbio e puxar esse preço para baixo. Carla Bene, que integra o Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, como sempre, muito obrigado pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Bom descanso. Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Até a próxima.